Salve, salve, torcedor tricolor. Eu não queria comentar agora sobre isso, eu ia comentar depois, né? Esperar aguardar o final da temporada e o que acontecesse com o São Paulo para fazer um comentário sobre o trabalho do Rogério Ceni no São Paulo, sobre a trajetória do Rogério Ceni no São Paulo e o que eu penso sobre, né? Mas eu vi muita coisa, principalmente depois do jogo contra o Fortaleza, críticas da torcida ao Rogério, ao trabalho do Rogério, os caras pedindo a cabeça do Rogério há uma semana, né? Poucos dias, né? 4 dias do jogo mais importante da temporada do São Paulo, né? Então eu quero fazer aqui um resumo mais ou menos do que aconteceu na temporada do São Paulo desde o retorno do Rogério Ceni, né? O São Paulo em 2021 começou o ano com muita expectativa, né? O Júlio Casares assumindo a presidência depois da troca ali do comando, depois da péssima administração do Leco, muita esperança ficou em cima do Júlio Casares assumir. Aí o final de 2020 já foi meio complicado, porque emendou ali 2020 com 2021, as finais, a reta final do Campeonato Brasileiro, finais da Copa do Brasil, da Libertadores, né? E o São Paulo do Diniz estava na semifinal da Copa do Brasil, a gente foi eliminado pelo Grêmio, né? Num jogo sofrido pro torcedor, que o São Paulo ficou com aquele gostinho que podia ter passado para a final, para pelo menos disputar a final contra o Palmeiras. O Diniz foi demitido depois e contratou o Hernan Crespo e começou 2021. O Hernan Crespo fez um bom trabalho no São Paulo, mas o foco total foi ganhar o Campeonato Paulista o planejamento foi mal feito para a manutenção do elenco. E o São Paulo acabou deixando pontos para trás no Campeonato Brasileiro que pesaram depois. E além disso, né, as Copas, que hoje são a salvação da lavoura para o São Paulo, pelo menos a Copa Sul-Americana, o São Paulo disputou a Libertadores, até que se criou uma expectativa, mas o São Paulo que tinha ganhado do Palmeiras, né? Na final do Paulista, mesmo time ganhando do Palmeiras na final do Paulista, perdeu de forma vexatória na Libertadores, tomando uma goleada de 3-0 no Allianz, no jogo da volta, né, que foi o estopim ali, onde começou a pressão forte sobre o Crespo. O São Paulo acabou eliminado nas quartas e finais da Copa do Brasil pelo Fortaleza, também, né, uma eliminação não esperada pelo São Paulo, né, naquele ano, e o Crespo foi mandado embora e o Rogério estava disponível no mercado, depois de ter saído do Flamengo, o Rogério retornou ao São Paulo, né, fez um final de ano ali para salvar o time do rebaixamento, e desde o início da temporada, o Rogério pregava que o planejamento seria classificar para a Libertadores direto para a fase de grupos pelo Campeonato Brasileiro, conseguir a vaga direta pelo Campeonato Brasileiro, ia trabalhar para isso. O Campeonato Paulista, São Paulo disputou com a pretensão, quem sabe, de chegar na final, né? Sabia que tinha que superar Corinthians, tinha que superar Santos, Palmeiras, que estavam à frente do São Paulo naquele momento, superou o Corinthians nas semifinais, né? O Santos a gente nem chegou a enfrentar e pegamos o Palmeiras na final e, né, fizemos um primeiro jogo excelente que ninguém imaginava que o São Paulo fosse levar, ser derrotado da forma que foi no jogo da volta, mas foi um choque de realidade para o São Paulo, que ainda muita coisa precisava melhorar, né? Para o São Paulo conseguir evoluir. E aí, nisso tudo, né, o começo do Campeonato Brasileiro dentro do planejamento, o São Paulo fazendo os pontos, deixou alguns pontos para trás, ali com o Avaí, com o Curitiba, com o Ceará, mas eram pontos recuperáveis, né, no Campeonato Brasileiro, administrável para o planejamento do São Paulo brigar ali entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro. E aí, no meio disso tudo, entrou as Copas. A Copa Sul-Americana, ela sempre foi uma possibilidade real de título para o São Paulo, porque é como se fosse uma Série B da Libertadores, né? Os times da segunda prateleira da Libertadores. Alguns times grandes dos seus países, Argentina, Brasil, né? E os times inferiores de outros países. Então é uma possibilidade real, sempre foi. E o São Paulo sabia disso e nunca deixou de lado a Copa Sul-Americana. Mas o planejamento foi cumprido. O São Paulo fazia jogos mesclando o time na primeira fase, na primeira fase da Copa Sul-Americana, assim como foi na Copa do Brasil. O São Paulo, nos primeiros jogos, nos primeiros mata-mata, mesclava o time. Até o jogo contra o Juventude, o São Paulo jogou com um time misto, né? Teve um 2-2 contra o Juventude, que era pro São Paulo perder aquele jogo na Copa do Brasil. O São Paulo jogou com um time misto, poupando para seguir o planejamento do Campeonato Brasileiro. Aí apareceu os jogos contra o Palmeiras, né? Um jogo no Campeonato Brasileiro que valia naquele momento uma briga mais em cima na tabela. O São Paulo estava vencendo até os 46 do segundo tempo, tomou 2 gols em 2 minutos ali, uma desatenção, um desastre, né? Foi terrível pro torcedor são paulino. E acabou que a partir dali se criou uma situação de tem que ganhar o próximo jogo no Morumbi do Palmeiras na Copa do Brasil de qualquer jeito. E aí esse jogo mudou o planejamento. Esse jogo mudou o planejamento, mudou o foco. O Rogério teve que escalar o time principal, teve que mudar o rodízio, a forma do rodízio, como ele vinha fazendo, e aí influenciou diretamente no Campeonato Brasileiro, porque o foco daquele período era passar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. E aí depois o São Paulo pegou a Católica na Sul-Americana, fez 2 ótimos jogos, se classificou com facilidade e foi pegar o Ceará, que era um adversário difícil também nas quartas de final da Sul-Americana, mas o São Paulo sempre na possibilidade de passar pelo Ceará. Os jogos contra o Palmeiras, os 2 jogos contra o Palmeiras da Copa do Brasil, contra o Ceará na Copa Sul-Americana e contra o América nas quartas da Copa do Brasil foram muito desgastantes para o São Paulo. Foram jogos muito desgastantes. E o São Paulo não tem elenco
suficientemente para estar disputando as 3 competições. Hoje, só o São Paulo e o Flamengo estão nas 3 competições. Nem os poderosos Palmeiras, Atlético Mineiro, os times mais acima na tabela do brasileiro, o Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians, Internacional, nenhum deles está nas 3 competições, só o São Paulo e o Flamengo. O Flamengo é outro patamar, o Flamengo não se compara. O Flamengo tem 3 times. O time misto do Flamengo é quase mais forte que o time titular do São Paulo. Mais forte, porque ganhou dentro do Morumbi o jogo, né? Então, assim, eles estão acima, é a nossa realidade. É difícil, mas é a realidade. Aí o Campeonato Brasileiro acabou fugindo do controle, do planejamento, e o São Paulo ficou para trás no Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil sempre foi uma ilusão, porque a gente sabia que era muito difícil chegar na Copa do Brasil. Aí caiu o Flamengo no nosso emparceramento, aconteceu o que aconteceu na última semana, perdemos o Morumbi, o jogo que era um jogo importante. Se o São Paulo tivesse empatado, o clima do jogo seria totalmente diferente. O São Paulo ainda está vivo na Copa do Brasil, estamos vivos na Copa Sul-Americana, e o Campeonato Brasileiro a gente recupera. Mas como perdeu, como vem perdendo os últimos jogos, a pressão aumenta. Só que agora não é o momento de cobrar da forma como está sendo cobrado, demissão, fora Ceni. É um absurdo em meio no meio da temporada. O Atlético Goianiense acabou de fazer isso, demitiu o treinador na semana do jogo da semifinal, de forma extremamente amadora por parte dos seus dirigentes. O São Paulo sempre vem cobrando nos últimos tempos profissionalismo dos dirigentes, né? O Júlio Casares contratou o Rogério, comprou o barulho, né? E renovou o contrato do Rogério até 2023. Eu espero que, até o final de 2023, eu espero que o Júlio Casares cumpra com a palavra e mantenha o Rogério até o fim do contrato, não importa o que aconteça. Aí no final de 2023, aí sim pode fazer um balanço. O Rogério, o trabalho dele é suficiente para o São Paulo, serve, em continuar tem que dar continuidade. Não serve, vamos trocar, vamos encerrar o ciclo. É o correto a se fazer, é o que é feito na Europa, mas no Brasil, culturalmente, só tem um jeito, ser campeão. Se você é campeão, você presta, se você não é campeão, você não presta. Então o São Paulo tá na encruzilhada, tá com a faca no pescoço. Ou ganha a Copa Sul-Americana e salva a temporada e todo mundo fica feliz, né? Estamos a 3 jogos de ganhar essa Copa Sul-Americana e todo mundo fica feliz, todo mundo fica contente, voltamos para a Libertadores com status de campeão sul-americano, né? E todo mundo fica contente. Ou se perder a Copa Sul-Americana, na forma que está classificado no Campeonato Brasileiro, o medo do rebaixamento pode até fazer com que o Rogério seja demitido, e aí sim a possibilidade do rebaixamento se torna real, porque eu boto minha mão no fogo, eu aposto com quem quiser que com o Rogério Ceni no São Paulo, o São Paulo jamais cai para a segunda divisão, jamais. Não teria caído em 2017, que o Rogério, na minha opinião, deveria ter ficado e eles deveriam ter bancado. Hoje o Rogério Ceni poderia ser um Galhardo, como o Galhardo é para o River, o Rogério poderia ser para o São Paulo hoje, né? Mas não. Não aguentaram a pressão, mandaram embora, né? E o São Paulo vem trocando treinadores e trocando treinadores, né? Depois do Muricy, o Rogério daqui 5, 6 jogos vai ser o treinador com mais tempo. Então, olha, e não faz tanto tempo assim, não vai fazer 1 ano e meio. O Rogério vai passar o tempo do Diniz, né? Como treinador do São Paulo. Se o Rogério ficar até o fim da temporada, vai ser o mais longevo depois do Muricy. Então, né? O torcedor pedindo a cabeça do treinador. Vamos esperar acabar o contrato, vamos dar tempo. 2023, com São Paulo mais forte, com São Paulo mais estruturado, aí sim a gente pode cobrar o desempenho melhor do time. Agora, o que está sendo feito está dentro do planejamento e está superando as metas. O São Paulo vai ser campeão, se Deus quiser, da Copa Sul-Americana para salvar a temporada. Na Copa do Brasil, vamos sair dignamente, né? Fazer um jogo digno no Maracanã, mas ficamos entre os 4 melhores da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, infelizmente, ficou para trás. Fazer um campeonato de recuperação e chegar lá em 10º, né? Chegar lá em 8º, quem sabe, ainda na briga, mas garantido na Libertadores pela Copa Sul-Americana. Então a Copa Sul-Americana é tudo ou nada para o São Paulo. 3 jogos faltam para o São Paulo ser campeão sul-americano. 10 anos depois do último título do Rogério como jogador, o destino coloca a possibilidade dele voltar a ser campeão pelo São Paulo como treinador na mesma competição que ele ganhou o último título. Então, e o torcedor não consegue entender isso, pede a cabeça do treinador dias antes do jogo. Tem torcedor que, né, parece que torce contra o time. Essa é a realidade. A gente precisa parar de ser tão passional e fazer uma análise mais racional das coisas, né? O futebol é resultado, é óbvio. Eu quero ver sempre o São Paulo ganhando todos os jogos, né? Mas o time do São Paulo vem desempenhando futebol para competir, né? Nos últimos jogos o São Paulo perdeu, mas o São Paulo foi superior ao adversário em todos os jogos. O São Paulo perde nos detalhes. Isso aí precisa ser corrigido, precisa. Mas estamos no caminho mais fácil de corrigir do que se o time tivesse ruim, não tivesse nada dando certo, estivesse jogando mal. Não é o que está acontecendo. E a torcida pedindo a cabeça do treinador. É um absurdo isso, né? Mas vai dar tudo certo. São Paulo vai ser campeão da Copa Sul-Americana e aí os críticos do Rogério vão dar uma acalmada, né? Vão dar uma